Bom dia, pessoal. Bom dia. De volta ao nosso canal Terapia da Luz. Bom dia. Eu estive preparando alguma coisa para falar em relação às relações humanas, né, que me foi bastante pedido. E eu já tinha deixado para vocês que eu ia tentar focar. Mas aí fazendo todo um apanhado de muitos assuntos que eu preciso chegar. Então, assim, mais que um vídeo para que a gente consiga, assim, focar em alguns assuntos pertinentes às relações humanas hoje tão com tantas deformidades assim por causa do meio, por causa da convivência, por causa da não convivência, por causa do excesso de trabalho, por causa dos estresses, por causa da tolerância zero, que o ser humano cada vez mais se, se banha de muitas tarefas e tem muitas coisas a fazer, e aí acaba que as relações humanas vão ficando quase que para um segundo plano. Bom, gente, vamos tentar falar de uma coisa mais alegre, assim, uma coisa mais descontraída, até porque me vieram perguntas muito interessantes. E assim, coisas que eu não vou focar em quem ou em alguém, não interessa, não vem o caso, mas eu vou tentar focar no assunto, né? Então, assim, o que que seria numa relação de namoro, né? Uma relação de casamento, enfim, hoje em dia não existe diferencial nisso, né? Uma relação a dois, né? O que que seria hoje interessante rever, assim? Eu já digo rever porque se a relação ela está balançando, ela entrou numa zona de turbulência que a gente costuma dizer, porque quando eu tenho pacientes que me procuram, normalmente os pacientes te procuram quando a relação está numa zona de turbulência. Porque quando está em calmaria as coisas, né, o barco anda. Mas na zona de turbulência é o socorro, né? Então assim, gente, às vezes vícios de relação, às vezes vícios de uma vida privada, sozinho, e aí quando vem uma vida a dois, as pessoas, as diferenças começam a se ficar mais presente, as pessoas começam a não querer tolerar coisas do outro, né? As pessoas não têm muita paciência, ninguém quer ceder, e assim, ó, não é que alguém tenha que ceder, vai precisar existir um consenso, né? Um cede um pouco, o outro cede outro, né? E vai ter que haver um consenso. Gente, conviver é uma arte. Não é fácil, não. Por que as pessoas ultimamente têm optado por se isolar e morar sozinho e morar sozinha? Porque não tem confronto. Porque as pessoas querem evitar o confronto ou não resistem ao confronto. Ou vão se perder pela linha de fundo, falar coisas que não devem, ou não querem se confrontar porque não querem, né, mudar daquela velha opinião formada sobre tudo, né? Agora, quando tu estás numa relação, que é o que eu tenho sentido que me chegaram, e que tu quer continuar nesta relação, tu quer fazer uns concertos, que a gente possa assim falar, nesta relação, né, que tu quer te ressignificar, tu quer te reinventar, tu quer te reelaborar e tu quer descomplicar essa relação, né? Então, gente, vai ter que acontecer a tal da, que a gente fala na área profissional, assim, a tal da reforma íntima. Ah, reforma só se faz em casa, na cozinha, no banho. Não, reforma se faz dentro da gente. E às vezes é muito necessário, cada vez mais, porque a vida hoje é muito ágil, a vida flui muito rápido, as coisas mudam muito rápido, os valores meio que se confundem, a gente tem que prezar pelos da gente, né? Pelos valores, pelo caráter, pela personalidade, mas que realmente isso aí meio que se perde um pouco. Então, o que que é essa reforma íntima? Imaginem vocês uma reforma íntima, é assim, você tem uma relação, né, que ela está indo, assim, como é que tá? Mais ou menos, né?
Então, assim, eu diria para vocês que uma reforma íntima, eu vou, assim, reduzir bem, bem brutalmente falando, assim, seria fazer uma reforma, um reparo num avião que já decolou. Entendeu, pessoal? Vocês não entenderam, pessoal. Vocês não vão poder parar este avião, estacionar no aeroporto e fazer. Porque a vida anda, a fila anda, as coisas são ágeis. Você não pode estacionar, dar um tempo. Ah, eu vou lá me arrumar, tu vai lá te arrumar. Não. A reforma íntima, ela tem que acontecer com a aeronave já decolada em movimento. Porque se você está num caminho, se você está focado nessa relação, ela está acontecendo. Ela existe. Então você vai ter que fazer uma reforma na sua aeronave que já decolou. E aí é um pouco mais difícil, porque os vícios que se traz de vida de casa, de outros relacionamentos, de outros namorados, namoradas, maridos, enfim, se traz vícios, se traz ranços e se traz mágoas. E às vezes quer descontar essa mágoa numa outra relação onde a pessoa não tem nada a ver com isso. Mas não fui eu que te magoei desta forma. Mas a pessoa traz dentro dela aquilo e ela quer jogar em cima do outro aquilo que tá magoando, que ela trouxe lá de um primeiro namorado que, enfim, que era reprimida, numa relação reprimida. E, gente, não pode ser assim, não. Você tem que se ressignificar. Você tem que se reciclar. Você tem que também ter uma leveza de descomplicar a vida. Porque ambos, homem e mulher, ambos têm que fazer isso. Eu sei que sempre parte da mulher, porque a mulher tem uma coisa mais de colocar as coisas em pratos limpos, mais urgente, assim. É legal, não tem problema, venha de quem vier. Mas, então, vamos lá. Mas como eu mexeria, né, no meu avião que está sobrevoando lá não sei quantos mil pés e eu vou ter que fazer uma reforma íntima, vai ter zonas de turbulência? Vai, se vai. E é na zona de turbulência que você vai precisar ressignificar, você vai precisar rever conceitos, rever atitudes, porque é lá na zona de turbulência que vai exigir que você refaça algumas coisas, porque se está existindo zona de turbulência, alguma coisa não está funcionando. Ou por vias, digamos assim, no avião, mas a zona de turbulência, porque o ar é mais denso, menos denso, não sei, enfim, como funcionam essas coisas, não é na minha área, mas seria por isso, é externo, não é dentro do avião, tipo agora, né? Agora é digamos, o coronavírus, né? Que nos confinou todos dentro de casa. Não é culpa minha, não é culpa dele, mas nós vamos ter que sobreviver e aparar as arestas neste momento que isso está acontecendo. Porque ele fica nervoso, porque ele fica preocupado com a situação e eu também fico, e daí não sei o quê, e aí a gente acaba discutindo. Calma, 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 calma. Não se culpem, não peguem para vocês culpas que não são suas. E não atirem para o outro culpa que não é dele e vice-versa. As relações, gente, elas são para se ajudar, para se unir pro bem, para paz, para luz. E aí vocês estão com direções diferentes. Vocês não estão focando no mesmo eixo, no mesmo prumo. A bússola de vocês não está indicando a mesma direção. Aí é necessário realmente a reforma íntima. Um tem que ceder um pouco, o outro tem que ceder outro. E, gente, vai acontecer a tal das DR, detesto discutir a relação. Tem que discutir a relação. Infelizmente, gostando ou não, temos que discutir as relações. Tudo na vida tem que ser muito dialogado, muito combinado. Gente, nós somos humanos. Erramos e acertamos o tempo inteiro. É nobre pedir desculpa, é nobre pedir perdão, é nobre perdoar.
Então vamos resgatar dentro de nós a nobreza de saber conviver com outro ser humano no mesmo ambiente e sermos e tornarmos aquilo feliz, bom, proveitoso. A convivência tem que ser agradável, gente. Porque eu vou conviver a dois, tá? Se é um sofrimento, é um pesadelo. Ah, mas eu amo, e eu sei que ele me ama, ou que ela me ama. Ok, então vamos fazer a reforma íntima no avião em movimento. Sim. Dá certo, sim. Eu tento uma vez, erro, caio, levanto, vou. E assim as coisas vão acontecendo. Outra coisa, gente, reclamar. Reclamar, já diz reclamar, clamar de novo. Clamar de novo, clamar de novo. Oh, isso é horrível, né? As relações, elas estão tão tóxicas, tão nocivas, que esse reclamar, que esse clamar de novo, ele é tão constante que as pessoas às vezes não têm nada de bom para dizer. Eu tinha uma pessoa muito sábia na minha vida, assim, que ela dizia: se você não tem nada de bom para dizer, fique quieto, né? A palavra é prata, o silêncio é ouro. Cale-se, repense. Não larga aquilo assim, o que você está na hora da raiva. Você vai largando aquelas coisas, aquelas palavras pesadas. No outro dia você até pensa: puxa, peguei pesado, falei demais, não devia. E sempre lembre-se, uma máxima: a raiva é um veneno que você mesmo toma esperando que o outro morra. E tá tóxico para quem? Para você, que está ruminando esta raiva dentro, porque eu vou dizer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo outro, porque... Gente, não é assim não. Reveja os conceitos, pare, pense, repense. Pensar. Repensar. Rever conceitos que eu trouxe, não. Eu disse que na minha vida eu só queria alguém que fosse assim. Nossa, então você é a perfeição, né? Porque você só exige a perfeição, então você também é perfeita, ou ele também é perfeito, porque só exige uma mulher perfeita. E não existe. Oh, só Deus é perfeito. Então, assim, joguem esse modelito pré-estabelecido que vocês trouxeram lá da adolescência, lá da juventude, sonhos mil, ó, vou casar com a mulher dos meus sonhos, ó, vou casar com o meu príncipe encantado. Não existe, gente. Não existe. Tá? Esse modelito pré-estabelecido que vocês têm dentro da cabeça, joga fora. Ninguém vai se encaixar no modelito de vocês. Entra a perna, sai o cabelo, entra o cabelo, sai o dedo, ninguém se encaixa no modelito. Gente, ninguém é perfeito, nem nós, nem ninguém, nem vocês são perfeitos, nem eu, nem ninguém. Então, assim, ó, não tragam um modelito pré-estabelecido. Eu quero alguém que caiba nesse modelo, senão não me serve. Ah, você vai ficar sozinho ou você vai ficar sozinho. Porque, gente, relações, o nome já diz, tu tem que te relacionar com uma pessoa onde o relacionamento seja proveitoso. Tem que ser bom para os dois, senão não tem razão de ser. Senão não tem razão de objetivo nenhum de você viver. Perdoar é lindo. Perdoar é se libertar. É se libertar. Não ser perdoado é um problema do outro. Agora você perdoar, você se liberta. E se o outro não te perdoa, bom, aí é um problema do outro. Quem vai ficar preso é ele, né? Então você assim, se reconstrua, invente, se reinvente, faça uma nova versão de você. Você tem essa capacidade, você tem capacidade para tantas coisas, nós todos temos capacidade para tantas coisas, por que não nos reinventarmos? Outra coisa, já dizia lá o poetinha lá atrás, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quem somos nós? Com a nossa velha opinião formada sobre tudo. Né, gente? Temos que ressignificar, reavaliar. Nós temos que perdoar. É uma nobreza de caráter, é uma grandeza de espírito. Perdoar é nobre, perdoar é lindo. Né? Perdoar é um coração doce, sábio. E te dá uma paz interior,
uma paz intensa que vem de Deus, assim, uma coisa, nossa, perdoar de uma nobreza incrível, né? Isso é nobre, realmente é um gesto muito nobre. E relações tóxicas, abusivas, nocivas, né, não fazem bem para ninguém. As relações hoje, elas têm um nível de toxicidade muito alto, assim, as pessoas se querem comprimir alguém dentro do seu pote, botar uma tampa e a pessoa tem que viver ali. E não é assim, gente. Não é assim, né? As relações têm que ser proveitosas, leves. Você tem que querer ter vontade de voltar para casa, de voltar para os braços do outro e da outra. Você tem que gostar, tem que ser prazeroso, tem que ser agradável, né? Vamos fazer uma reforma na nossa aeronave em movimento. Olha a grandeza. Não vamos estacionar, parar tudo, terminar. Só se mesmo você não. Esse caso é para quem quer continuar na relação, né, gente? É isso que eu estou tentando dizer. Quem quer continuar na relação. E pessoas que têm a dificuldade de perdoar, disse que elas precisam culpar alguém pelos seus próprios fracassos. São sabedorias assim, autor não desconhecido. Mas às vezes a gente se questiona, viu, gente? E as mulheres hoje estão empoderadas, estão sábias, estão donas de si, elas estão com uma propriedade de fazer isso, com uma grandeza bem maior, né? É uma mulher de um outro tempo, uma mulher mais madura, né? E assim, na vida, gente, só se aprende a passar passando, ninguém passa por você. O que é seu, é seu. Então, assim, reajuste-se dentro desta relação, inove-se, renove-se, permita-se, reinvente-se sempre. E como eu disse, sempre digo, seja luz. Gente, eu vou ter que dividir em 2 vídeos, porque são tantos os assuntos que vai ficar muito extenso, muito comprido, talvez muito difícil de ficar ouvindo, mas tem muito assunto ainda sobre isso, porque relações humanas é uma coisa muito ampla, mas que dá um prazer muito grande de falar sobre isso, assim. Então, o que eu deixei claro agora é a nossa reforma íntima, ok? Oh, mas é impossível, como alguém me perguntou, como fazer reforma íntima? Pois é, eu agora estou respondendo. Reforma íntima é você fazer reparos na aeronave que já decolou, lá nas alturas. É assim. E aí você será um bom arquiteto da vida, um bom engenheiro da vida. Vamos lá. Ok, pessoal. Eu vou falar num outro vídeo também para não ficar tão extenso e não tão cansativo para vocês. Eu sei que não é agradável para ficar ouvindo assim tantas coisas. E podem me mandar perguntas, podem dar o like, pode curtir, pode se inscrever no canal, tá? E eu vou gravar um outro também que fale ainda de reforma. Tem muita coisa para falar de reforma íntima e tem muita coisa para falar de relações humanas. Essa relação humana, essa reforma íntima que eu falei, é para as relações onde as pessoas estejam querendo ficar dentro da relação, apostar na relação. E é um direito que todo ser humano tem, né? Apostar, eu quero querer, eu quero gostar, eu quero ficar nessa relação, eu quero amadurecer dentro dessa relação. Eu vou reclamar menos, eu vou complicar menos, né? Aí faz a música do Titãs lá, devia ter amado mais, complicado menos, trabalhado menos. Bom, mas é da vida. Tá bom, pessoal, então continue sendo luz, seja luz para o outro que está do seu lado. Ajude-o a iluminar o caminho, a carregar a lanterna e acharem o foco juntos, e juntos sejam luz. Gente, até o próximo, porque o assunto é muito longo, ok? Seja luz e tenha um bom dia.